Olá, irmãos, graça e paz, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para mais um IBN em Casa. Compartilhe o link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Nós vamos ter agora um momento de oração e em seguida nós vamos hoje falar sobre a doutrina do arrependimento. Pai da glória, nós agora entramos aqui dentro desse lar, pessoas que estão aí do outro lado da tela ou da telinha, podendo ser ministrado por uma palavra. E nós estamos estudando a doutrina dos apóstolos. Porque creio eu, Senhor, que essa é o momento específico, esse é o momento específico para ministrarmos sobre a consistência bíblica. Coisas até básicas, assuntos até muito conhecidos, mas que temos que novamente trazer à tona, trazer isso de uma forma bem simples, bem prática, para que possamos, como igreja, visitar esses textos bíblicos e ter consciência de que estamos vivendo, andando como a igreja dos primeiros dias na terra, na doutrina dos apóstolos. Obrigado, Senhor, porque esse entendimento vem de Deus. E obrigado porque as famílias estão reunidas nesse mesmo propósito. No nome de Jesus, amém. Vamos a um louvor, um momento de adoração e logo em seguida voltaremos com a palavra. Viva um novo tempo. Hoje aqui,
Hoje eu quero compartilhar com vocês aqui sobre o arrependimento. O arrependimento é o ponto de partida para a caminhada, para a vida cristã. É o ato pessoal e consciente da culpa humana para dar meia volta em relação aos atos pecaminosos cometidos. Aqueles atos reprováveis diante de Deus, que no outro IBN em Casa nós falamos sobre os pecados que agrava, que ofende Deus. Esses atos pecaminosos. Só pode ter e haver uma solução mediante ao arrependimento, a esse ato de dar meia volta, arrepender-se de todos esses pecados. Mas só que quem faz isso não é a pessoa em si. Ela não toma essa atitude por conta própria, ela não é inclinada a isso. Nós não somos inclinados a nos arrepender, irmãos. O arrependimento vem de Deus. O arrependimento vem através do convencimento da pessoa do Espírito Santo agindo no homem interior. Veja o texto do Evangelho de João, capítulo 16. A partir do verso 8 diz assim: quando ele, quem? O Espírito Santo. Jesus está falando aqui para os discípulos que ele será assunto ao céu, mas ele enviará o outro Consolador. O outro é o Paracletos, é o Espírito Santo. E ele diz, quando ele vier, verso 8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele continua no verso 9, do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Verso 11, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Verso 12, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. 13, quando vier, porém, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então o arrependimento é obra exclusiva do Espírito Santo sobre nossa vida. Não é porque um dia eu amanheci ou acordei muito bem mentalmente e resolvi arrepender de todas as minhas falhas, de todos os meus atos pecaminosos. Não, isso é obra exclusiva. O arrependimento é uma mudança de atitude em relação ao pecado e à vontade de Deus. Você muda, dá meia volta. Ele conduz, irmão, o arrependimento nos conduz à reformulação dos conceitos pessoais. Aquilo que nós pensávamos, já não pensamos mais. Ele faz com que o viver diário de cada um de nós seja encarado a partir da realidade de Deus e não da nossa. Da vontade de Deus e não da nossa. Ele gera em nós uma vontade de transformação contínua. Não apenas da personalidade, mas do caráter. A personalidade até continua, nós até continuamos com a nossa personalidade, mas o nosso caráter, ele é transformado diariamente por um desejo, por uma vontade que é colocada pelo Espírito Santo através da palavra. Conscientiza a cada um de nós a fazer essa meia volta, fazer essa manobra naquele caminho que nós estávamos indo, nas nossas ideias já não dá mais. O arrependimento é essa transformação, essa mudança diária de realidade. E aí começamos a partir daí encarar as coisas na realidade do que Deus pensa e não com relação às nossas emoções e sentimentos. Pastor René faz uma definição sobre arrependimento. Verdadeira tristeza sobre o pecado e a convicção da culpa produzida pela ação do Espírito Santo. Então, arrependimento é isso, é a verdadeira tristeza sobre o pecado e a convicção da culpa produzida pelo Espírito Santo. A pessoa reconhece o seu pecado e abandona confessando a Deus. Não é a mesma coisa que remorso. A gente precisa entender isso. Porque o arrependimento nos faz voltar para Deus e para o Calvário. O arrependimento nos faz lembrar da cruz de Cristo, voltar para o Calvário, voltar os nossos olhos para o sacrifício redentivo de Jesus.
O remorso não, o remorso nos leva à morte. Então precisamos entender. E sobre o arrependimento contempla 3 aspectos importantes que eu quero pensar com vocês nessa palavra. O primeiro aspecto é o intelecto. E intelectualmente devemos reconhecer, né, pensar. Você vai ver que o Davi, quando vai se arrepender, ele escreve o Salmo 51, o Salmo 32. Então ele começa a imaginar que ele pecou contra Deus. O intelecto, ele começa a reagir, imaginando que a ofensa dele não é contra as pessoas apenas, é contra Deus, primeiramente. Que é uma ofensa diante do Senhor. E a partir desse pensamento, começa a ser gerada alterações no nível da inteligência. Se a gente não tiver isso não é arrependimento. O arrependimento, ele provoca. O arrependimento requer, ou ele traz isso como aspecto, ele gera dentro do ser humano um nível de pensamento. Ele começa a trazer alterações no nível da inteligência e começa a colocar a pessoa para pensar. Os problemas do cotidiano são encarados e analisados sob uma nova perspectiva. A partir daí, ele começa a pensar sobre essas problemáticas da vida, ou pecados, ou coisas desse tipo, a partir da perspectiva de Deus. E aí ele começa a colocar isso dentro do raciocínio, dentro da ideia, e aquilo começa a ser transformado. Então Deus provoca. E tem um texto que é muito conhecido, é uma parábola que Jesus conta, em Lucas capítulo 15, todos conhecem, né, sobre o filho pródigo. O filho pede a herança, vai embora, vai para um lugar distante, vai para um país, né, para um outro lugar, vai para um país distante, vai para uma terra distante. E lá ele sofre, e lá ele enquanto ele tem dinheiro, ele curte. Depois que ele acaba o dinheiro, ele vai parar num chiqueiro, num lugar inóspito, cuidando de porcos. E aí ele começa a pensar. Dentro do chiqueiro, ele começa a pensar. O Espírito de Deus começa a colocar no seu intelecto, começa a fazer ele imaginar como que era a casa do pai dele. E olha o que o texto diz, Lucas capítulo 15, verso 17. Então, caindo em si. Esse caindo em si aqui é o intelecto dele, que está sendo alterado agora pela pessoa do Espírito Santo, pelas lembranças que ele tem na casa do pai. Então, Deus traz lembranças, Deus traz pensamentos, e começa a provocar em nós o arrependimento, intelectualmente falando, mudando nossa perspectiva de pensar. Caindo em si, ele disse com quem? Disse consigo mesmo, ele conversou consigo. Isso é o intelecto, é ele imaginando. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Então ele começou a pensar. Então o arrependimento provoca o nosso pensar. Começamos a pensar na perspectiva da mudança, da transformação em Deus. Segundo aspecto, além do intelecto, é a emoção. O texto de 2 Coríntios 7, verso 10, é interessante porque diz assim, 2 Coríntios 7, verso 10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Aqui há um paralelo, dá para entender bem o que significa arrependimento e remorso. A tristeza que Deus produz dentro do coração, na emoção do ser humano, ela é o arrependimento. E a tristeza que o mundo produz, é o remorso, que gera morte. Deus, ele provoca uma tristeza boa. Ele nos emociona. E nós começamos a sentir isso aí, muitos conhecem como peso de consciência. A percepção da nossa pecaminosidade produz uma tristeza. Pesa a consciência. O pecador arrependido deixa de amar o pecado e sente tristeza pelos atos pecaminosos que ofende. Os atos pecaminosos que ele praticava, atos que refletem sua posição ética, moral, a vergonha. Ele começa a sentir uma espécie de vergonha diante de sociedade, diante de parentes, familiares, mas acima de tudo diante de Deus, porque essa tristeza é provocada por Deus.
Deus vai nas emoções do homem e começa a provocar essa tristeza. E aí essa pessoa consegue se arrepender. Veja, você pode notar isso no arrependimento de Davi, lá no capítulo 51, né? No Salmo 51, melhor dizendo. A partir do verso 10 ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito voluntário. Olha o que o Davi pede: restitui-me a alegria da tua salvação. Veja que o próprio Deus provocou no coração do salmista uma tristeza, e agora ele está pedindo a restituição da alegria que ele tinha antes. Então o pecado provocou a tristeza, sim, mas agora o próprio Deus trouxe isso como uma ferramenta, utilizou isso como uma ferramenta para trazer o homem para perto de si, como arrependimento. Então, o arrependimento afeta o intelecto, altera as emoções, e a gente precisa entender o terceiro aspecto, é a vontade, a volição, é a vontade. É o aspecto mais importante do arrependimento, porque não basta reconhecer os pecados, sentir tristeza, sem confessar, sem ter vontade de abandonar. Se você não praticar esse terceiro aspecto, se você não tiver vontade, você não se arrependeu. Porque o remorso contempla os dois primeiros aspectos. O remorso também faz parte do intelecto. A pessoa sabe que pecou. Ela entende, ela pensou, ela compreendeu que ofendeu a Deus. Ela também sente tristeza. Todas as pessoas que sentem remorso, que praticam pecado, haja vista aquelas pessoas que às vezes bebem muito, descontroladamente, ou praticam algum tipo de pecado desenfreado, sempre ele fala assim: olha, essa semana, esse mês, nunca mais eu faço isso, eu parei. Geralmente quando leva um prejuízo por conta do pecado, principalmente. Eu lembro quando eu bebia muito, que aí acabava o meu dinheiro, que eu trabalhei, suava a semana toda para ganhar aquele dinheirinho. Quando torrava tudo, falava assim: nunca mais eu volto a beber. Aí passava a segunda, terça, o período da ressaca, já na quarta, na quinta, já estava de novo bebendo com a turma de novo. Então eu não tinha arrependido. Eu tinha sentido tristeza, eu tinha me emocionado, ficado triste, tinha pensado que eu tinha pecado contra Deus, mas não contemplei o terceiro aspecto, que é a vontade. É lutar contra aquilo, é abandonar, é o arrependimento genuíno. Então o remorso não contempla essa vontade. A vontade tem que estar acima dos nossos desejos carnais para que o arrependimento seja verdadeiro e pleno. Amém? Então, intelecto, emoção e vontade. O arrependimento vai contemplar essas três áreas da nossa vida. Se for assim, você realmente arrependeu e nunca mais vai voltar à prática desse pecado. Se for assim, nunca mais você volta a cometer nenhum ato contra Deus. Que Deus te abençoe, te dê condições de entender tudo isso, compreender e se arrependa. Arrependa, porque aquele que se arrepende e deixa, alcançará da parte de Deus a misericórdia. O próprio Davi disse que enquanto ele ocultou, enquanto ele escondeu, envelheceram os seus ossos. O pecado mata, irmão. O pecado nos leva à morte, mas o arrependimento verdadeiro tira esse peso, tira essa condenação, nos traz de volta para a casa do Pai, nos sentimos filhos novamente, restituídos à identidade de filho e passamos a viver um tempo de graça, de favor de Deus. Que Deus te abençoe. Se arrependa, essa foi a mensagem dos apóstolos, é a mensagem da doutrina apostólica. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Essa foi a mensagem de João Batista, foi a mensagem de Jesus, foi a mensagem da igreja dos primeiros séculos, e essa é a mensagem que temos que pregar sobre o arrependimento. Arrependimento não é só apenas quando eu choro, apesar de Deus provocar uma tristeza. Arrependimento é quando eu tomo uma atitude, quando eu mudo, quando a minha vontade, ela está canalizada com a vontade de Deus para cumprir os propósitos de Deus. Vamos orar? Querido Jesus,
Eu me arrependo, porque o arrependimento deve ser contínuo. Nós devemos nos arrepender diariamente. Que a bênção do Senhor venha sobre essa casa, sobre essa família, na autoridade do nome de Jesus, provocando um verdadeiro, um genuíno arrependimento de todas as atitudes que desagradam o coração de Deus e sejamos santos e irrepreensíveis diante do Senhor, como uma geração que te agrada, como uma geração que te adora em espírito e em verdade. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Um abraço, meus irmãos, um beijo no coração. Deus é bom em todo tempo.